Boa noite a todos. Bom, depois das manifestações, mais do que justificadas pelo momento, queria agradecer ao Mário Mazzilli e toda a equipe dele do Instituto CPFL pelo convite para fazer essa mediação. Um grande prazer voltar a encontrar o Leonardo Padura, esse grande escritor, magnífico escritor, né, que tem uma parte considerável de sua obra publicada no Brasil. É realmente um prazer estar aqui participando desse evento. Padura, você, na mais recente edição aqui do Paisagem de Outono, edição brasileira, você escreve um prefácio, ou melhor dizendo, um pós-fácio, um apêndice do livro, né, que foi publicado originalmente em comemoração aos 25 anos do início da sua tetralogia, a tetralogia Estações Havana, né, que foi publicada, começou a ser publicada em 91, e quando, em 2016, você escreveu esse texto, que saiu na edição da Tusquets e agora sai na edição da editora Boitempo, da Paisagem de Outono, que é o 4º volume da tetralogia. Você escreve que o personagem dessa tetralogia, que é o Mário Conde, surgiu no mesmo momento, no mesmo ano, um pouco antes da queda do Muro de Berlim. E você diz neste texto que esse é um evento que mudaria o mundo, mas também a sua visão sobre o mundo. Você vivendo em Cuba, testemunhando aí a queda do Muro de Berlim, como todos nós, mas a partir do ponto de vista de Cuba, como mudou a sua visão de mundo? Muito boa noite. Gostaria de agradecer ao museu que nos cedeu esse espaço, a esse programa com um nome tão existencialista, Café Filosófico, e também ao evento Fronteiras do Pensamento, graças ao qual eu estive esses dias aqui no Brasil, fazendo conferências, ontem uma aqui em São Paulo, dias atrás em Porto Alegre, que é a sede principal do Fronteiras, que realmente é um evento, uma convocação ao pensamento, à reflexão, que me parece de primeiro nível e de grande necessidade. Bom, terminados os agradecimentos, também não posso deixar de agradecer também, é claro, o apoio da minha família brasileira, que é a equipe da editora Boitempo. Estabelecemos uma relação na qual, como é uma pequena editora, eu gosto muito de trabalhar com editoras pequenas, em que você conhece todas as pessoas que trabalham lá. Estabelecemos uma relação quase familiar. Então, obrigado também a Boitempo por tudo que fez por mim e pela minha obra aqui no Brasil. Eu escrevi esse texto um pouco antes de decidirmos utilizá-lo para anteceder uma edição que fez a minha editora espanhola por conta dos 25 anos da existência desse personagem do Mário Conde, que eu comecei a criar, como você mesmo disse, no ano 1989. Esse foi um momento muito especial da minha vida, eu digo aqui nesse texto, porque eu tinha estado durante 6 anos trabalhando num jornal, um jornal cubano que se chama Juventud Rebelde, fazendo um jornalismo investigativo que me tomava muito tempo, e estava então totalmente isolado, afastado da literatura. Tinha escrito um primeiro romance, queria escrever outro, mas o jornal não me dava tempo, e eu decidi então sair do jornal. E em 1989 aconteceu algo muito significativo que demonstra até que ponto a história pode ser imprevisível.
Eu, com muita frequência, tem jornalistas que me perguntam, e como que vai ser Cuba, vai estar Cuba daqui a 10 anos? Eu digo, oxalá eu tivesse a bola de cristal para poder dizer isso a você. E esse exemplo que eu vou dar agora a vocês mostra até que ponto o futuro é imprevisível. Em outubro de 1989, eu fui pela primeira vez ao México. E isso que eu vou dizer agora vai ter a ver com outros assuntos que nós seguramente vamos falar, porque certamente vamos falar do homem que amava os cachorros, certamente. E como eu fui para o México pela primeira vez, eu sabia muito pouco, realmente, sobre a vida de Trotsky. Tinha grande curiosidade, pedi a um amigo que me levasse à casa do Trotsky, em Coyoacán, onde ele foi assassinado por Ramón Mercader. E isso aconteceu cerca de 10, 12 de outubro. Eu lembro que tinha sido um pouquinho depois do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 9, assim como o Mário Conde, também ele nasceu no dia 9 de outubro, não sei porquê, enfim, aconteceu, né? Ele nasceu nesse mesmo dia que eu. E eu fui à casa do Trotsky e vi o que havia sido o cenário do que havia sido um dos atos mais terríveis do stalinismo, o assassinato do Trotsky a sangue frio com uma machadada na cabeça, enfim. 20 dias depois, caiu o Muro de Berlim. Naquele momento que eu estava na casa do Trotsky, eu acredito que não havia nem 10 pessoas no mundo que pudessem garantir que 20 dias depois ia desaparecer o Muro de Berlim e ia começar outra etapa da história do século XX. Ia acabar o século XX, de fato, porque acho que ele termina entre 89 e 1991, quando desaparece a União Soviética, e acaba o século XX. Isso demonstra o que é imprevisível, como a história é imprevisível. Isso teve muito a ver com a vida social e econômica cubana, e teve muito a ver com a minha vida pessoal também. Cuba, a partir do ano 1990, começou a viver uma crise econômica que se agudizou em 91, se aprofundou em 92, chegamos ao fundo do poço, era uma situação realmente terrível. Eu tinha saído do jornal, felizmente, trabalhava numa revista e comecei a ter informação, ou começamos em Cuba a ter informação do que tinha acontecido nessa União Soviética que estava se desintegrando, que estava desaparecendo, e de alguma forma foi mudando a minha maneira de pensar e de sentir. E no meio de tudo isso eu tinha decidido escrever um romance policial com um personagem que de alguma maneira tinha a capacidade de ver essa realidade, de constatar essa realidade, de analisá-la e estava criando o Mário Conde, o personagem. O mundo estava mudando e minha vida estava mudando também, profissional e literariamente, e um dos elementos importantes dessa mudança foi justamente a criação do meu personagem Mário Conde. Você comentou agora que o Mário Usted ha comentado ahora que Mário Conde nació el mismo día que usted, hace cumpleaños el mismo día, pero usted escribe en ese mismo texto que he mencionado que hubo un proceso por el cual Mário Conde fue se transmutando de personaje en persona. En la tetralogía, porque la tetralogía Estaciones Havana se encierra con un paisaje de otoño, no termina el personaje Mário Conde. En otros libros también, en 4 libros, incluso un libro en Herejes, publicado por Boitempo, su libro más reciente, ya publicado en Brasil. Como foi esse processo de transformação da personagem de modo que ele tenha se aproximado de você? Nesse processo. Quando se trabalha muito tempo com o personagem, inevitavelmente vai complementando. Mário Conde, de Passado Perfeito, do primeiro livro, tinha uma missão. Era um personagem que tinha uma missão ser o testemunho
ser a forma de ver e de expressar uma realidade que se vivia em Cuba. Eu criei uma série de características pessoais para ele, para esse personagem, para que ele fosse muito mais verossímil, muito mais humano, mas com o segundo romance, com Ventos de Quaresma, que eu sinto que Mário Conde se arredonda psicologicamente, no seu caráter, no seu comportamento, nos seus gostos, em sua maneira de entender e de expressar a vida. E eu mantenho ele assim, tive assim durante 4 livros, 4 na tetralogia, e no 4º livro o personagem de Mário Conde me pedia que eu tirasse ele da polícia, ele não queria ser policial, ele nunca quis ser policial, ele, de fato ele é um antipolicial, ou seja, Mário Conde ele foi levado a uma unidade de investigação criminal e 3 dias depois ele foi expulso porque era burro, porque não sabia nada de investigação criminal. Ele disse que tem uma dor no peito e com as premonições ele vai fazendo suas investigações baseado nisso. E me interessava isso porque eu não queria que ele tivesse o caráter dos policiais que se valem de elementos tecnológicos, científicos para fazer as investigações, mas ele queria que fosse através da relação humana que ele estabelecesse com as investigações que ele iria fazendo. Ele continua sendo assim até hoje, até esse último romance que acabei de terminar há 15 dias e que vai ser publicado no ano que vem na Espanha, que se chama A Transparência do Tempo. E o Mário Conde, nesse processo de crescimento, ele foi se aproximando de mim de uma maneira bastante suspeita, porque cada vez ele ia me roubando coisas e ia se apropriando dessas coisas. Em Paisagem de Outono, o 4º romance da série, eu me dei conta que eu não tinha comemorado o aniversário dele, já tinha passado 1 ano desde que ele apareceu no primeiro romance, e eu me dei conta que os acontecimentos estavam acontecendo nos primeiros dias de outubro, e o melhor momento para comemorar o aniversário dele, de Mário Conde, era o dia 9 de outubro. Nesse processo em que ele continua depois com Mário Conde como comprador e vendedor de livros velhos fora da polícia, esse processo foi sendo incrementado, aprimorado, e agora está acontecendo uma coisa que é muito preocupante para mim. No ano passado eu estive num festival na Espanha, na cidade de Córdoba, e tínhamos ido ver um lugar que eu sempre que vou a essa cidade eu visito, que é a Catedral de Córdoba, a Mesquita, que é uma construção absolutamente fabulosa, porque a Mesquita fica, e sobre a Mesquita muçulmana foi construída a Catedral Católica de Córdoba. E nesse lugar está enterrado o Inca Garcilaso de la Vega, o primeiro escritor hispano-americano sobre o qual eu tinha escrito um livro no passado, uma tese, e eu estava conversando com um dos organizadores do evento e eu comecei a contar a ele uma história da minha relação com a igreja, no momento em que eu deixei de ir à igreja porque eu queria jogar beisebol e etc. E bruscamente me dei conta que eu estava contando como minha uma história do Mário Conde. E eu não queria enganar a esta pessoa, eu não queria dizer uma mentira a ela, mas Mário Conde me roubou a história e eu, evidentemente, tenho o direito também de roubar as histórias do Mário Conde. E aconteceu uma coisa, acontece com umas coisas com muitos leitores que seguem o personagem, que eles me perguntam sobre o Mário Conde como se fosse uma pessoa, não como se fosse um personagem. Me perguntam, bom, e o Mário Conde
Conde finalmente vai casar com Tamara ou não vai casar com a Tamara? E Josefina continua cozinhando ou não? E o cachorro do Mário Conde? Me perguntam até pelo cachorro do Mário Conde. Isso é como se fosse uma pessoa real. E eu posso dizer a vocês que é uma das formas mais satisfatórias que pode ter um escritor para saber a relação que ele criou com o seu leitor, com seus leitores, que os leitores se tornam cúmplices, fazem parte do mundo que o escritor criou nos livros. Eu não sei se todo mundo sabe, mas acho que é importante lembrar que a tetralogia se chama Estações Havana, porque cada uma dos títulos, cada livro, se passa numa estação do ano. Então, Passado Perfeito é no inverno, Ventos da Quaresma, primavera, Máscaras no verão e Paisagem de Outono. No outono, né? Paisagem de outono, digamos que seja no outono. Eu queria fazer uma pergunta para você, porque eu só dei essa explicação porque ele estava falando que todos os livros se passam ao longo de um mesmo ano e em algum momento ia ter que aparecer justamente a data de aniversário do Mário Conde. Agora, seria possível criar esta tetralogia antes da queda do Muro de Berlim, que foi o tema com o qual nós começamos, porque você fala da descoberta de uma rede de corrupção, de narcotráfico, de rachaduras do sistema cubano, que talvez tenha aflorado neste momento e propiciou que você escrevesse uma série policial que abordasse esses temas. Então eu queria que você respondesse isso, se seria possível, e se havia antes de 89, da queda do Muro de Berlim, ficção policial em Cuba, que abordasse esses temas, já que o policial, em geral, aborda questões como corrupção e criminalidade. A corrupção, a criminalidade, o delito, etc. Quando eu decidi escrever Passado Perfeito, eu tinha um propósito muito claro. Eu queria escrever um romance policial cubano, que fosse muito cubano, mas que não se parecesse aos romances policiais cubanos que haviam sido escritas antes. Durante os anos 70 e 80, houve um movimento de literatura policial em Cuba, com uma literatura, na maioria dos casos, de muito baixa qualidade literária, na quase totalidade dos casos, de caráter quase propagandístico. E eu tinha feito muitas críticas a essa literatura e decidi que eu iria escrever uma novela, um romance em que não cometeria os erros que esses autores haviam cometido, que me tinham precedido, esses autores anteriores. O que acontece é que esses escritores tinham escrito nos anos 70 e 80, e nessa época, sobretudo nos anos 70, em Cuba se viveu um momento de uma política cultural muito repressiva, muito obscurantista, um momento em que foram marginalizados, foram mortos civis muitos escritores, entre eles enormes figuras da cultura cubana, como José Lezama Lima, ou Virgilio Piñera, o criador do teatro moderno cubano, entre outros muitos escritores, cineastas, pintores, músicos, bailarinos, etc. Essa situação começou a mudar nos anos 80, mas muito lentamente, e a minha geração na literatura é a que começou a tratar de refletir outros problemas diferentes e com uma linguagem e com uma intenção diferente do que tinha acontecido nos anos 70. Mas eu acredito que nos anos 90 foram realmente um momento absolutamente dramático da vida cubana, em que não havia nada, não havia comida, não havia eletricidade, não tinha transporte, nada. E naquele momento tão terrível para a vida diária, econômica do país, não sabia o que ia acontecer, eu comecei a escrever esse romance. E o fato de
que o mundo ao meu redor estivesse se desfazendo foi um elemento que me concedeu, me permitiu maior liberdade na hora de escrever. Eu acredito que um escritor cubano nos anos 70 não teria ocorrido a ele escrever um romance como O Passado Perfeito. E nos anos 80, se ele tivesse escrito, ele teria tido muitos problemas internos em Cuba. Esse romance eu escrevi, eu não tinha, era um momento, já vou terminar, no começo do ano 91, fim de 90, começo de 91, não tinha como publicar esse romance, as editoras em Cuba estavam paralisadas e eu enviei o romance ao concurso que dava prêmios para romances policiais, porque eles tinham papel para publicar pelo menos um livro por ano. Mas quando os júris do concurso, os jurados leram o romance e decidiram que era o melhor romance e que deveria ser premiado o romance, mas quando os organizadores leram e viram que não aparecia em nada, absolutamente nada, com os romances que eles tinham promovido uma noite antes, eles se reuniram com os jurados e falaram, não, tem que mudar o prêmio. Os jurados, felizmente, tiveram uma atitude muito digna e disseram, não, se não ganhar o Padura, nós deixamos o prêmio vago, sem atribuição, e aí ficou, assim foi, e o romance foi publicado no México em novembro de 91 por uma pequena editora da Universidade de Guadalajara. Mas o fato de ter escrito esse romance naquele momento reflete o que estava acontecendo na sociedade cubana e a necessidade desse espaço de liberdade. E eu lembro que naquele ano, no ano 90, 91, o escritor cubano Cenel Paz, ele escreveu o relato, a narrativa, no qual, 3 anos depois, o diretor Tomás Gutiérrez Alea fez o filme Morango e Chocolate, que foi um sucesso universal e no qual está muito evidente o que estava acontecendo na literatura, nas artes plásticas, que é essa visão diferente da realidade que começa a aparecer a partir dos anos 90 na arte cubana. Houve algum tipo de represália, de ameaça de censura pelo fato de você tratar em Cuba da questão da corrupção? Porque Passado Perfeito, e aliás eu aproveito para lembrar que existe são 4 adaptações, existem 4 adaptações da tetralogia que estão disponíveis no canal Netflix, é uma produção espanhola, mas que é veiculada pelo canal Netflix, muito bem feito e com o roteiro do próprio Leonardo Padura com sua mulher, e neste livro Passado Perfeito, a ação é toda desencadeada por um ato de corrupção, desvio de dinheiro para fora de Cuba, por parte de uma pessoa que tem um cargo chave dentro de uma empresa estatal. Esse tipo de tema, de abordagem da corrupção que você desvela no sistema empresarial estatal cubano, foi visto de maneira negativa pelo regime? Houve algum tipo de censura no sentido literal ou simbólico? O fato de que 3 membros do júri tenham dito que era melhor romance e que os organizadores do concurso não publicaram, já é um ato de censura. E não tivemos mais atos de censura porque o romance não existiu em Cuba. O romance foi publicado finalmente no ano 94 apenas. E teve o apoio do presidente da União de Escritores, que conseguiu... Em Cuba, naquela época, tudo se fazia conseguindo alguma coisa em algum lugar. Tudo. Desde tomar café da manhã, almoçar, jantar, até imprimir um livro. E eles conseguiram um pouco de papel e então se decidiu imprimir o romance e ganhou o prêmio da crítica daquele ano, que era um
um reconhecimento, foi um reconhecimento a esse romance que podia ter sido publicado em 91 e teve que esperar 3 anos para sair. Antes tinha acontecido, tínhamos outro fato importante, que limpava um pouco, preparava um pouco o caminho. No ano 93, eu tinha ganho o Prêmio Nacional de Romance com o meu segundo romance da série de Conde. Esse é um prêmio que, em uma só ocasião, uma única ocasião, em 50 anos, havia sido premiado um romance policial, e eu sou o segundo a ganhar com esse Prêmio Nacional de Romance com um romance policial, e foi publicado em Cuba, e por isso os leitores cubanos tiveram que ler primeiro Ventos de Quaresma e depois Passado Perfeito. Mas isso, de alguma maneira, é um prêmio nacional de romance, tranquilizou um pouco as coisas. E teve um momento em que realmente, tenho que reconhecer isso, não reconhecê-lo seria negar uma verdade histórica. Se abrem os espaços de reflexão. Havia mais possibilidades para esse filme do Tomás Gutiérrez Alea, no teatro também, na literatura, de fazer análises críticas de vários aspectos da realidade cubana. Isso é verdade. É um momento completamente diferente em relação àquele que se viveu nos anos 70, no qual não que você pudesse escrever um livro assim, não, nem seria possível escrever um livro desse tipo. Cuja preocupação não é exclusivamente desvendar um crime, criar uma trama policial para envolver e entreter o leitor com a descoberta do autor de um delito, etc. Você escreve novelas policiais que falam muito da realidade cubana, é uma maneira de abordar a realidade cubana. No livro Hereges, que é um livro diferente, em que o Mário Conde é personagem, mas não é a personagem central, você fala de um episódio histórico de um navio que aportou em Cuba em 1939, portanto, o primeiro ano da Segunda Guerra Mundial, levando judeus poloneses para Cuba, e judeus que depois deveriam embarcar para os Estados Unidos, e que são devolvidos para a Europa pelo governo cubano, né? É uma novela, portanto, que tem uma parte, pelo menos, que é histórica, que se passa no passado e não no presente cubano. Você buscou paralelos entre o que aconteceu em 1939 com este navio de judeus que foram devolvidos por Cuba para o continente europeu, onde havia perseguição a judeus, e o momento contemporâneo da Europa, da política internacional, com muitos países europeus rechaçando os refugiados que tentam escapar de perseguições nos seus países de origem? Esses que estão sendo perseguidos em seus países. Eu acho que a literatura tem a possibilidade de demonstrar como o homem é esse animal que tropeça 2, 3, 5 vezes na mesma pedra, e que mesmo que o pé esteja cada vez mais inchado por cada batida que ele dá na pedra, ele não aprende. E a história se repete, lamentavelmente, infelizmente. Eu vou dizer uma coisa antes que estava no enunciado da sua pergunta, que me parece muito importante. Eu escrevo falsos romances policiais. As histórias de investigação, as histórias criminais dos meus livros são muito simples. O importante para mim é o momento social, o contexto no qual se desenvolve a história. É tão pouco importante para mim, a trama policial é tão utilitária, é só para criar uma estrutura, que em muitos dos romances que eu escrevi, na primeira versão, eu começo a contar a história. Em algum momento, em um momento determinado, eu preciso que tenha um crime, um assassinato. Eu continuo escrevendo, e quando estou na página 200, eu falo, bom, e agora quem é o assassino?
Ou seja, não sei quem é o assassino, porque não me importa quem é o assassino, como me importa mais o que aconteceu na história. Isso me obriga a voltar a começar a escrever, e eu escrevo assim por versões sucessivas que eu vou aperfeiçoando, melhorando o que eu escrevo. Em um romance como O Hereges, eu queria falar do tema da liberdade do indivíduo. Não da liberdade de uma nação, de um Estado. Não da liberdade na forma que habitualmente se costuma ver como uma leitura política, né? Mas num sentido mais amplo, num sentido humano. E por isso eu fui me deslocando pelo tempo, buscando momentos nos quais ou se dizia que determinadas pessoas, determinados grupos, sociedades, gozaram de grande liberdade. E você encontra que nesses momentos muitas pessoas sofreram repressão e pagaram o preço pelo exercício de sua liberdade. O fato de encontrar esse acontecimento terrível desses judeus que chegam a Cuba e são devolvidos e morrem, a maioria deles acaba morrendo durante o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, isso encaixava perfeitamente com a história de tantos refugiados que no mundo hoje querem salvar a vida, chegando ou tentando buscar um destino melhor, e esse destino é negado a eles e eles são devolvidos. Isso mostra. E se nós vamos mais atrás na história, recuamos ainda mais, vamos encontrar outros exemplos iguais que esses. Nesse romance que eu acabei de terminar, eu volto a usar esse recurso, mas com um sentido diferente, no sentido de como o homem acredita que pode fazer a sua vida e bruscamente a história chega e tira o homem desse caminho e obriga o homem a fazer outra vida, a fazer outra coisa. Pode ser uma revolução, pode ser um ato fortuito, pode ser um fenômeno natural, mas sempre tem um peso da história sobre o homem. E esse é um elemento que me interessa muito para mim, a relação do homem e a história, e que nós aprendemos o que, na maioria dos casos, não aprendemos da história. Falando do peso da história agora num livro que não tem como personagem Mário Conde, que é o homem que amava os cachorros, você disse que forçosamente falaríamos desse livro em algum momento aqui, e é obrigatório mesmo, porque é um livro de repercussão talvez até maior do que as suas novelas policiais, né? Imagino que seja até maior a repercussão, por tratar de um dos acontecimentos mais simbólicos do século XX, que é o assassinato de Trotsky pelo Ramon Mercader no México, revelando aí também as tensões dentro do universo soviético, do comunismo. Você criou Mário Conde depois de visitar a casa de Trotsky em 1989, mas demorou quantos anos para criar o homem que amava os cachorros? Quer dizer, por que essa ideia não apareceu até antes do Mário Conde, já que ela é absolutamente vinculada, ligada à experiência de ir ao México e visitar a casa mausoléu, né, do Trotsky no México? Chico, es que a criação literária é algo muito misterioso. A cada momento eu me pergunto, de onde você tirou a ideia para escrever tal livro? E eu não sei. Apareceu em algum momento. Eu acho que o homem que amava os cachorros, eu escrevi no momento em que eu podia escrever esse livro. O grande jornalista polonês Kapuczynski, num livro sobre sua relação com a União Soviética, um livro que se chama O Império, e foi publicado, se está publicado no Brasil, foi publicado aqui, procurem, porque é muito interessante esse livro. Ele diz num momento determinado que nos anos 90 do século passado,
nós tivemos um conhecimento do que havia acontecido na União Soviética que nos demonstrava que o que nós tínhamos conhecido nos anos 80 era apenas 20% da história real da União Soviética. Ou seja, a abertura de arquivos, a Glasnost, primeiro, depois a Perestroika e depois a abertura dos arquivos na União Soviética, em Moscou especificamente, mudou a perspectiva dessa história. Sem essa informação, eu não teria podido escrever o livro, o romance, tampouco podia ter escrito sem a informação que saiu desses arquivos sobre os acontecimentos da Guerra Civil Espanhola e a presença soviética na Guerra Civil Espanhola. Tampouco poderia ter escrito esse romance no ano 89, com o desconhecimento total que eu tinha da figura de Trotsky. Em Cuba, eu tentei procurar alguma informação sobre Trotsky e encontrei 2 livros, publicados os dois na União Soviética. Uma editora que publicava em línguas estrangeiras, que chamava-se Editora Progresso. Um livro se chamava Trotsky, o Falso Profeta, e o outro, Trotsky, o Traidor. Imaginem vocês que informação eu podia ter sobre Trotsky em Cuba. Então, em 89 não era o momento para escrever esse livro ainda. Tive que esperar para ter essas informações. E um acontecimento de caráter histórico, mais pessoal, muito importante, que foi o fato de saber, já sabendo quem era o Trotsky e que seu assassino se chamava Ramón Mercader, saber que Ramón Mercader tinha vivido 4 anos em Cuba e que era uma pessoa... Quando eu falo para vocês e penso eu mesmo no assassinato de Trotsky, todo mundo pensa em alguma coisa que aconteceu na história, aconteceu no passado, na história. E bruscamente pensamos que o protagonista desse assassinato, eu pude ter encontrado com ele numa rua de Havana, isso me comoveu. E eu podia ter encontrado com ele, eu contei isso ontem numa entrevista. O diretor do filme Morango e Chocolate, 20 anos antes de fazer esse filme, ele fez um filme chamado Em Cuba, e ele precisava de uns cachorros aristocráticos, porque ele ia contar a história de uma família burguesa cubana que, quando ganha a revolução, ela decide se fechar em casa e esperar que isso passasse, que estava acontecendo isso e ia acabar passando em algum momento. Faz 60 anos isso. E essa família da grande burguesia, então esse diretor queria que essa família tivesse uns cachorros muito burgueses. Em Cuba, agora é possível encontrar alguns cachorros de raças mais ou menos sofisticadas. O que é um cachorro burguês? Eu vou te dizer agora. Em Cuba, hoje é possível encontrar cachorros de raças sofisticadas. Rottweilers, Cockers. Quando eu era criança, em Cuba, existiam apenas um tipo de cachorro, que nós chamamos perro sato. São os cachorros de raças cruzadas, os mais plebeus, que não existe, ou seja, vira-lata. Você sabe o que é um cachorro plebeu. Então você vai entender o que é um cachorro burguês. Eu sempre tive cachorros plebeus, alguns belíssimos, porque podem ser bonitos e outros horrorosos, feíssimos, mas é o que eu amei muito, porque são, além disso, cachorros, como vêm da rua, têm uma inteligência natural que é uma coisa incrível. Bom, então, esse diretor estava caminhando por uma avenida de Havana e ele gostava muito de andar com a mulher dele e falar dos projetos que ele estava fazendo. Um dia, ele viu um senhor caminhando com 2 cachorros enormes
de uma pelagem meio avermelhada, violeta. E quando ele os viu, ele falou: esses são os cachorros que eu quero para o meu filme. São os cachorros burgueses para o meu filme. Então, eram os bolshóis russos, soviéticos, proletários do Ramón Mercader. E eles aparecem nesse filme, que se chama Os Sobreviventes, que eu recomendo. Esse filme é um filme muito bom. Quando vocês assistirem esse filme logo nos primeiros minutos, no começo ainda, quando o filme, a família ainda tem sua forma de vida aristocrática, aparecem esses cachorros, os cachorros do Ramón Mercader aparecem no cinema cubano. Bom, mas o Trotsky também gostava de Trotsky também lhe gostava dos perros. Mira, en esta novela a todo mundo gostava de cachorros. Não só Mercader, não somente Mercader, e não somente o autor, mas também Trotsky. Trotsky, Mercader, Iván y yo, que sou um amante total dos cachorros. Perfeito. Você narra este livro de duas perspectivas, da perspectiva do Mercader e do Trotsky, o que faz com que o momento do assassinato também seja narrado de duas maneiras diferentes, né? Isso é um processo narrativo bastante particular desse livro. Sim. Qual é o problema? Sim, qual é o problema? O problema é que quando qualquer um de vocês chega numa livraria, não sabe nada a respeito desse livro. Ninguém disse nada para vocês. Você vê a capa e olha o que diz aqui atrás e já sabe que coisa acontece no momento de clímax, né, no ponto alto do romance. Qualquer leitor medianamente informado sabe que Trotsky foi assassinado no México no ano de 1940 por um homem que talvez não se sabe o nome, mas um comunista espanhol que se chamava Ramón Mercader. Se você, quando compra o livro, já sabe que o acontecimento mais importante do livro é o assassinato, como eu faço para que você leia as 700 páginas desse livro? Eu tenho que usar recursos literários, tenho que utilizar esses recursos literários, e aí está a estrutura, aí por isso está a atenção que eu vou criando, o uso do tempo, o timing, o ritmo, na medida em que o Mercader vai se aproximando do momento do assassinato de Trotsky, a narração se torna mais lenta, enquanto a de Trotsky vai se tornando mais rápida. É como se o Mercader não quisesse chegar a esse momento e Trotsky sim quisesse chegar a esse momento. E isso cria um efeito no leitor, porque ele quer saber o que já sabe, no fundo. E porque, além disso, ele vê que vai chegar o assassinato e que faltam 100 páginas ainda. E, bom, e o que ele vai contar? Eu já sei que o Mercader matou o Trotsky, então são recursos literários que se tem que utilizar. E eu acredito que, com independência das leituras políticas, sociais, históricas, o que permitiu que o homem que amava os cachorros tinha tantos leitores é a forma que ele foi escrito, esse livro. Existe um jovem cubano que conhece essa história, que aparece um personagem que ele não sabe quem é, mas que os leitores sabem quem é, ou imaginam. Isso vai criando aí uma rede de recursos quase policiais, quase de romance policial, que são os que fizeram com que tenha tantos brasileiros, tanta gente no mundo que leu esse romance e tantos brasileiros que leram esse livro e que gostem tanto de mim por ter escrito esse livro. Padura, você
Nas apresentações que fez dentro do Fronteiras do Pensamento, apresentou um texto chamado A Maldita Circunstância de Água por Todas as Partes, em que você fala da fatídica insularidade acentuada de Cuba por meio século, que gerou uma infinidade de traumas. Por que você escolheu esse tema da insularidade? Ele é recorrente na literatura cubana. Você menciona vários autores, você menciona José María Heredia, Virgílio Pinheira, Alejo Carpentier, Severo Sarduí, Guilherme Cabreira Infante, Reinaldo Arenas. Esse tema é um tema que atravessa a identidade cultural cubana, o tema da insularidade, e por que esta fatídica insularidade ela acaba reforçando, gerando traumas na vida política cubana. Vamos a empezar por la parte literaria. Pela parte literária. Para um brasileiro que vive num país que é um continente, o fato de imaginar como pode ser a vida numa ilha é um exercício muito complicado. Eu sei que o Brasil tem muitas ilhas, é um país que tem regiões diferentes, muito diferentes entre si, geográfica, cultural, etnicamente, mas é um território enorme no qual vocês sentem essa enormidade. Para mim, a piada, a brincadeira que eu mais gosto sobre o desproporcionado que vocês são, os desmedidos que vocês são, brasileiros, é o homem que vai num barco no Amazonas e cai e não sabe nadar, e ele começa a se mexer, e quando ele começa a ver que está tomar água, ele diz: "Oh, que rio de merda, eu vou te engolir". Isso é um pouco a maneira de ver essa coisa imensa que vocês têm aqui. Nós vivemos num território reduzido, pequeno, e rodeado de água por todos os lados. Isso marca, é claro, a relação do homem com o seu contexto. Imaginem vocês, na província de Havana, o que foi a província de Havana, entre a costa norte e a costa sul, tem apenas 50 quilômetros. Ou seja, tem menos distância que de uma ponta a outra da cidade de São Paulo. O Mar do Norte e o Mar do Sul, com 50 quilômetros de distância. Estamos rodeados de água por todos os lados, realmente. Isso criou uma maneira de entender, viver na ilha, viver fora da ilha, pertencer à ilha, deixar de pertencer à ilha. Tudo isso criou esse fenômeno espiritual e cultural da insularidade. Se a isso a gente adicionar que durante 50 anos, para um cubano viajar para o exterior era um processo, do ponto de vista migratório, muito complicado por razões de caráter político, essa insularidade acentuada do que eu falo no meu texto, vai se poder entender até que ponto se tornou em alguma coisa traumática para muita gente que queria emigrar e que, por qualquer tipo de razão, existe em Cuba, tem gente em Cuba que quer emigrar por razões políticas, por razões econômicas, por razões sociais, por razões sexuais, ou uma mulher tem seu marido de um lado de lá e o outro tem, enfim, não importa a razão. E isso, quando se fazia, era praticamente impossível ser feito de uma maneira natural, criaram-se muitos traumas por conta disso. E aí está o fato de que, além disso, a experiência do exílio é comum a quase todos os cubanos, por uma via direta ou indireta. No meu caso, por exemplo,
Meu irmão menor, ele vive nos Estados Unidos. Ele decidiu ir morar nos Estados Unidos, mas vários dos meus tios e meus primos foram também morar nos Estados Unidos. É uma família dividida. E como essa família, existem muitas outras. Isso é claro que cria uma relação traumática com o espaço no qual nós vivemos. Estamos rodeados de água por todos os lados. Sim, com relação a esses escritores que você menciona, você faz uma divisão entre os escritores que permaneceram em Cuba e aqueles que saíram e, no entanto, permanecem falando de Cuba, como é o caso do Reinaldo Arenas, do Cabreira Infante. Como é que você vê essa atitude de sair de Cuba e sempre falar de Cuba? E o que você poderia nos dizer sobre a sua decisão de permanecer em Cuba? Sim, há algo importante em tu pergunta. Na sua pergunta. Eu não faço uma divisão, eu faço uma distinção. Os que estão dentro e os que estão fora. Eu acredito que politicamente se manipulou estar dentro e fora como uma divisão. Isso me parece que é inadmissível. Por exemplo, no final dos anos 70, nessa época obscura que nós falamos agora há pouco, o começo dos anos 80, foi publicado o Dicionário de Literatura Cubana. Um dicionário é uma obra de caráter científico. E nesse dicionário de literatura cubana não apareciam escritores cubanos que tinham saído de Cuba. Pelo fato de terem saído de Cuba, não estavam no dicionário, ou seja, eles estavam sendo excluídos de sua pertença cultural. Uma divisão que é inadmissível, pela razão que for, não importa. Há escritores que pertencem à cultura cubana, estejam onde for, dentro ou fora do país. O fato de sair de Cuba, para os escritores, pode condicionar suas maneiras de entender a vida, de entender Cuba, de começar a sentir uma nostalgia por Cuba. Eu às vezes digo, e quando eu digo, eu tenho que ter um pouco de cuidado porque pode ter muitas leituras disso, mas é verdade. Às vezes eu digo, eu estou até o último fio de cabelo de tanta Cuba, porque eu vivo em Cuba, escrevo sobre Cuba, todo mundo me pergunta sobre Cuba. Eu gosto da música de Cuba, do beisebol de Cuba, da comida de Cuba, que é um desastre. Não, a comida é horrível. Você disse aqui neste texto que não, é um desastre a comida cubana, mas às vezes eu estou farto de tudo isso, mas é o meu universo. Mas talvez eu tenha a vantagem de estar farto disso porque eu sei que eu tenho tudo isso. Então, os que estão fora vivem nessa luta pela recuperação do que foi seu, mas que já está distante, ou que lhes é negado. Enfim, eles têm uma relação muito mais complicada com a pertença cultural. Mas, de qualquer forma, eu acredito que vivam aonde for, continuam sendo escritores cubanos porque essa é uma pertença cultural que está acima das condições políticas. Você habla uma coisa muito... texto lido no Fronteiras do Pensamento, que ter voz e não utilizá-la pode ser um pecado, ainda mais em um país como Cuba. Você quis dizer com isso que nem todo mundo tem voz, né? No todo el mundo tiene voz en el mundo completo. No todos tienen possibilidade. Bom, hoje há relações que são diferentes em relação à expressão, porque o mundo digital democratizou os espaços de expressão. Se são bem ou mal utilizados, se essa democracia é às vezes um pouco anárquica, isso é outro assunto, mas ampliou os espaços de qualquer forma. O fato de ter a possibilidade de utilizar a palavra, de saber utilizá-la, porque não é a mesma coisa que eu escreva no Twitter ou na minha página do Facebook,
Eu não tenho Twitter nem Facebook, mas que eu escreva, que alguém escreva qualquer bobagem, que eu, em uma crônica na Folha de São Paulo, ou no periódico, no jornal El País da Espanha, ou no New York Times, eu diga algo sobre a realidade cubana. Tem, é claro, um impacto muito maior. E eu acredito que, se eu tenho a possibilidade de fazer isso, eu devo falar sobre as coisas que eu acredito que são importantes, que eu acredito que são necessárias e que eu acredito que, como cidadão, me corresponde, me dá um certo sentido de responsabilidade fazer isso. Eu vou dar um exemplo disso, de ter a possibilidade da voz e utilizá-la ou não utilizá-la. Isso não tem a ver diretamente com Cuba, porque muitas vezes, para um escritor que vive e trabalha em Cuba, tudo se costuma ver a partir de uma perspectiva cubana. Isso não é uma opinião política, hein? É uma opinião pessoal, o que eu vou dizer agora. Quando aconteceu o impeachment de Dilma Rousseff, eu decidi escrever sobre esse assunto. E eu publiquei uma crônica no jornal El País, jornal espanhol, na qual, no primeiro parágrafo, eu dizia: eu não gosto de opinar sobre realidades nas quais eu não vivo, porque há muitos matizes, muitas nuances, que se você não vive nela, você não domina essas nuances. Mas nesse caso, eu acho que eu tenho a responsabilidade de dizer alguma coisa sobre o que está acontecendo no Brasil, especificamente com o impeachment da Dilma. E eu escrevi e publiquei, arriscando-me a errar, a estar equivocado, a dizer uma bobagem, mas era uma necessidade que eu tinha de utilizar essa possibilidade do uso da palavra e do espaço para usá-la. Antes da gente abrir para as perguntas, fazer uma pergunta sobre a sua relação com o cinema. Porque você tem um trabalho como roteirista, sim, que é muito importante, não apenas fazendo roteiro dessa tetralogia de filmes baseados na tetralogia de romances do Mário Conde, mas você também trabalhou com vários outros diretores, né, como, por exemplo, o Pablo Trapero, com o Benício del Toro, no 7 Dias em Havana, né, que são 7 sim, diretores, são 7 partes que compõem esse filme. No Regresso a Ítaca, você trabalhou com o Laurent Cantet, que também faz parte, é um dos diretores, sim, do 7 Dias em Havana. Como é que é o seu processo de criação no cinema? É muito diferente? Sobretudo quando não se trata de adaptar um dos seus romances, mas de criar um roteiro original, digamos assim. Sim. A mim me gusta muito o cine. Eu gosto muito de cinema, sou o que se chama de cinéfilo, um consumidor de cinema. Nos últimos tempos, eu tenho tido uma relação ruim com o cinema porque não encontro muitos filmes que me satisfaçam e eu me tornei mais um fã de séries, mais do que de cinema, mas ao escrever para cinema, o romancista... Muito obrigado. O romancista tem que fazer alguma coisa que o grande escritor, o romancista policial Raymond Chandler, qualificou muito bem. Ele deve se colocar o seu segundo melhor terno. Ele dizia isso porque, para escrever para o cinema, o romancista perde algo que é fundamental no seu ofício. O ofício do romance é... O romance é o território da liberdade. Em que sentido? Ele pode escrever um romance do gênero que quiser, colocar a quantidade de personagens que quiser, inclusive pode dizer que esses personagens vão à Lua, ou fazer com que eles vão à Lua, ou
ou que tomam uma caipirinha e depois voltam da Lua para o Brasil tranquilamente. Enfim, pode fazer o que quiser. Você tem todos os espaços possíveis. Quando você escreve para o cinema, você tem que começar a estabelecer, a aceitar o estabelecimento de normas. Essa história que nós queremos pode ter 100 minutos, 120 minutos. Essa história não pode ter muitas cenas exteriores porque nós não temos dinheiro para tanto. Essa história aconteceu isso com a série das 4 estações. No último filme não pode aparecer o cachorro do Mario Conde porque não há dinheiro para pagar um treinador de cachorros. Não pode aparecer o cachorro por causa disso. Enfim, você começa então a escrever sabendo que há 2 figuras que estão acima de você, embora dependam de você, porque se não tem roteiro, não tem filme. Mas os que tomam as grandes decisões são o diretor e o produtor. O produtor por razões econômicas e o diretor por razões estéticas, porque é o diretor do filme. Então, aí você perde espaço de liberdade. Quando você faz uma adaptação de uma obra literária, é muito mais complicado, porque já tem um texto prévio ao qual você tem que submetê-lo a uma cirurgia plástica radical. Porque você tem que mudar de mídia, de meio de expressão, o meio literário, em que apenas você se vale das palavras e das imagens que você cria com as palavras, você tem que passar isso para um meio no qual a palavra é utilitária e o que é fundamental é a imagem, o visual. Por isso, são 2 exercícios de escrita completamente diferentes. Mas qual é a única chave possível? É a mesma coisa que acontece com o jornalismo. Qual é a única chave possível? Que você assuma essa escrita com a maior dignidade possível. Nós vamos Vamos a começar com as perguntas do público e também pela internet. Vamos começar então pela internet. Temos alguma pergunta? Temos. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Manuel. A gente está transmitindo ao vivo agora para o YouTube, para o Facebook, para o site do Instituto CPFL e também dentro do nosso aplicativo. Só alguns números antes de passar para a pergunta, mas nesse exato momento a gente teve um alcance no Facebook, no ao vivo, de mais de 7 mil pessoas, de algumas cidades aqui, só citar algumas, mas João Pessoa, Goiânia, São Paulo, Belo Horizonte, São Bernardo, pessoas que nos assistem de fora também do Brasil, de Atlanta, nos Estados Unidos, de Porto, Portugal, entre outras. E a primeira pergunta é do Matheus, e a pergunta é a seguinte: ele quer saber em que momento você compreende que a sua obra extrapolou as fronteiras de Cuba. O que foi determinante? Há muitos autores da sua geração que não conseguiram essa projeção global? Bueno, yo siempre digo que seguramente certamente eu não sou o escritor mais talentoso da minha geração. Mas estou absolutamente convencido de que sou o mais trabalhador. E o trabalho dá resultado. Em 1995, eu decidi deixar a revista em que eu trabalhava e fazer vida profissional como escritor. Naquele momento, minha esposa, Lucia, e eu, nós tínhamos em casa $400 que eu tinha me dado no México por uma antologia que eu tinha preparado de contos cubanos, e esses $400 eram até que aparecesse alguma coisa, até que tivesse um milagre acontecesse. No ano anterior, eu tinha terminado, justamente em 95 eu terminei, parei de trabalhar no jornal em 31 de dezembro de 95, uns meses antes eu tinha terminado o meu romance Máscaras, a terceira da série do Mario Conde. Eu tinha enviado ela para um concurso na Espanha, esse romance, que tinha que o ganhador seria anunciado em setembro, e como eu não tinha nem internet, nem e-mail, como não tenho tampouco
o Facebook hoje, ou o Twitter, mas naquilo era contra a minha vontade. O Twitter e o Facebook é pela minha vontade, mas enfim, passou setembro, outubro, novembro, e nunca fiquei sabendo que o que tinha acontecido com aquele concurso, e eu fiz uma conta que era básica. Os prêmios literários, os organizadores, eles avisam ao ganhador e não avisam aos 300 perdedores, olha, você perdeu, avisam apenas aquele que ganhou. E como não me avisaram nada, eu devia estar entre os 300 perdedores, é claro. Mas 13 dias depois de que eu tinha abandonado o jornal, no dia 13 de janeiro de 1996, me acordam com um telefonema da Espanha, que alguém estava me ligando, e me dizem: Leonardo, nós estamos te ligando para você que você ganhou o prêmio de romance Café Gijón. Um prêmio de romance Café Gijón pagava como prêmio 2 milhões de pesetas, 16 mil dólares, o que era uma fortuna absoluta em Cuba. E 2 meses depois me ligou a diretora da editora Tusquets, uma das editoras de mais prestígio na Espanha, e me disse: olha, eu acabo de ler o seu original, porque me recomendou um dos jurados, e nós queremos publicar o seu livro nesta editora. Então aí começou a minha carreira de caráter internacional, para chamá-la de alguma maneira, porque através da editora Tusquets eu fui publicando, tenho uma relação de mais de 20 anos com eles, são meus editores, são meus agentes, e eles ajudaram a construir com os outros editores de outros lugares do mundo essa possibilidade de publicar, de ser conhecido, de vir aqui para me fazer essa entrevista. Mas eu acho que pode ter algo de fortuito, algo de sorte. Eu aqui no Brasil comecei a publicar numa editora de muito prestígio, a Companhia das Letras, e não aconteceu nada. Nada. E quando terminei O Homem que Amava os Cachorros, que foi publicado em espanhol, um escritor brasileiro foi a Havana e me disse que queria me ver. Eu o conhecia, ele é amigo meu há muitos anos. Ele me disse: quem é? Emir Sader. Emir Sader chega em Havana e me diz: tem uma editora em São Paulo que não publica ficção, mas que é editora para o seu livro. Mas você está louco? Uma editora que não faz ficção? Como que eu vou dar um romance para eles? Não, é a editora para o seu livro. Ele disse: eu tenho certeza. Uns dias depois, ele me disse: vamos falar com o meu agente e tal. Bom, depois recebi umas mensagens da editora da Ivana Jenkins, da Boitempo, e começamos a conversar. Foi publicado o romance aqui no Brasil e hoje estou sentado aqui com todos vocês aí do outro lado. Ou seja, pode existir isso que eu estava falando, de como o homem acredita que a história vai por um lado e aí um golpe o move para outro lado, e me fez mudar para Boitempo. E já disse no começo, mas é a minha família, Boitempo. Eu já disse isso aqui no Brasil, é a minha editora, e graças a eles eu tive essa possibilidade de ter uma carreira muito pública aqui no Brasil. Mas a essência de tudo é o trabalho. Se eu não tivesse escrito O Homem que Amava os Cachorros, vocês não teriam lido O Homem que Amava os Cachorros. Sem dúvida. Temos uma pergunta aqui de Gabriel Gaspar, que é a seguinte: em meio a um oceano de tragédias, o embargo trouxe a Cuba ao menos um presente, uma singular criatividade e capacidade de improviso. A sua própria criatividade se alimenta da criatividade social cubana. Você teme que a atual abertura econômica e a consequente padronização que vem com o capital,
ou com o capitalismo, arrefeça essa criatividade coletiva? Eu acho que já dissemos no começo, não se pode fazer previsões do futuro porque a gente costuma errar. As dificuldades de caráter econômico da vida cotidiana geram essa criatividade tremenda. Em Cuba, constantemente você tem que estar conjugando dois verbos. Tem dois verbos essenciais na vida cubana. Um é resolver e o outro é inventar. Você passa a vida resolvendo e inventando para poder viver lá. E isso cria e realmente gera uma criatividade. Mas eu acredito que se as pessoas pudessem ter mais acesso e de uma maneira mais natural a bens e serviços, isso seria muito melhor para a população. Ou seja, tudo que pode ser bom e melhorar a vida dos cubanos, eu acredito que se deve, sabendo que se assumem riscos, é claro, tem que aceitar, na medida em que pode tornar mais felizes as pessoas. Há uma pergunta aqui também que fala sobre o impacto das mudanças de Cuba e deste momento de abertura econômica, e pergunta, a pessoa se chama Vanessa Oliveira, ela pergunta que se essa mutação na sociedade cubana teve impacto sobre o seu trabalho e, por extensão, se vai ter impacto na vida do Mário Conde. Bueno, Vanessa Oliveira, quando salga a novela La Transparência do Tempo, A Transparência do Tempo, você leia esse livro e você vai ter a resposta da pergunta no romance. Porque nesse romance eu falo muito de qual foi o impacto da sociedade cubana, de determinados processos que estão sendo vividos e como isso impactou na vida do Mário Conde, porque tivemos mudanças em Cuba recentemente. Vai ser a minha primeira leitora brasileira, com certeza. Um espectador de nome bastante hispânico, Gabriel Calderón, pergunta se a cena do Homem que Amava os Cachorros, em que um agente soviético secreto recebe treinamento de assassinato com cobaias humanas, se esta cena foi totalmente imaginária ou se você tirou isso de alguma fonte real, de algum fato real. Bueno, eso es una de las partes de la tremenda, dessa enormemente complexa investigação de quem foi o Ramon Mercader. Uma pesquisa muito complicada em Um Homem que Amava os Cachorros. Eu tinha dois territórios distintos para pesquisar. Um território absolutamente povoado, que era o do Trotsky. Existe uma enorme quantidade de bibliografia sobre Trotsky, que nem podia ler toda, obviamente não, e por outro lado um território deserto, o de Ramon Mercader. Quem era Ramon Mercader? Havia uma péssima biografia escrita pelo irmão deles, muito favorável a ele, evidentemente, e eu tive que pesquisar muito pelos arredores da vida possível de Ramon Mercader, e eu encontrei depoimentos nos quais se falava de experiências desse tipo. Não é raro que aconteceram na Alemanha, na Espanha, durante a Guerra Civil. Então, eu não duvido absolutamente que tenham acontecido coisas como eu narro no livro. Temos perguntas pela internet? É uma pergunta dupla aqui, na verdade.
O Paulo Antunes ele começa elogiando, agradecendo pela literatura engenhosa e persistente. Mário Conde é uma deliciosa presença e esperançosa figura por tempos melhores e mais justos. E ele gostaria de saber se seus livros são bem lidos em Cuba, como tem sido a recepção em comparação com outros países, e se a crítica tem sido favorável nesses tempos mais recentes, em especial após a sua grande presença em diversas partes do mundo. E o Evandro Vaco, ele pergunta se em Cuba temos um povo mais fervoroso e fiel à leitura do que no Brasil. Vamos a empezar por la segunda, que é mais fácil. Que é mais fácil. Essa pergunta eu não posso responder. Porque, sim, eu acho que há uma grande quantidade de leitores, mas, como eu disse, eu não posso dar opinião sobre realidades que eu não conheço, e, além disso, fazer a comparação entre um país e outro seria, eu acho, um pouco difícil e improvável fazer. O que eu sinto, não vou falar do Brasil, vou falar de Cuba, eu sinto é que os índices de leitura em Cuba diminuíram. As pessoas leem menos. Antes, em qualquer lugar, você via as pessoas estavam com um livro na mão e liam. Hoje é mais raro, é mais difícil ver isso. Por muitas razões, claro. Estão olhando o celular, estão olhando para o céu, ou foram à livraria e não encontraram nenhum livro que gostasse para ler. Então, o fato é que se lê menos hoje em Cuba. A outra pergunta era exatamente sobre a crítica a seu trabalho dentro de Cuba, a recepção crítica. Realmente eu tenho leitores muito fiéis em Cuba. O problema é a quantidade de livros físicos com que esses leitores podem se satisfazer seus desejos de ler. As editoras cubanas, quando publicam meus livros, são edições de 2.000, 3.000, 4.000 exemplares, uma tiragem pequena, às vezes não circulam bem, às vezes circulam menos, às vezes, inclusive, parece que há edições que não circularam, tem edições que não circularam, e isso torna difícil a relação dos leitores com os meus livros. Cuba não importa livros. De qualquer maneira, se importasse, seria praticamente impossível para muita gente comprar os livros, porque um livro como O Homem que Amava os Cachorros, na edição espanhola, custa 22, 23 euros, e esse é o salário de um mês de um cubano, ou seja, ele não poderia comprar o livro. E o que eu faço é que eu faço todos os esforços possíveis para conseguir que sejam edições em Cuba, que a editora espanhola que tem o direito dê essa permissão às editoras cubanas para que os leitores cubanos possam ter o livro. Às vezes eu me sinto cansado, esgotado, porque eu tenho que insistir e investigar e lutar para que saiam essas edições em Cuba. E principalmente porque eu acredito que esses leitores cubanos, eles merecem ter um acesso mais barato e mais fácil a livros que eu sei que eles querem ler. Aqui temos uma pergunta da Mariana Rodrigues. É difícil de entender o sobrenome por causa da letra, acho que é Fertucci, é isso? Fentucci. Ela pergunta, ela pede que você comente o seguinte fato, que você e Reinaldo Arenas falam muito da realidade cubana dos anos 80 e 90, no entanto, a realidade pintada por ele parece mais assustadora, porque ela incide mais sobre a subjetividade do que sobre questões ideológicas. Acho que ela está se referindo certamente à questão dos homossexuais em Cuba, tema que está muito bem abordado naquele livro Antes que Anoiteça. Antes que Anoiteça, sim. Sim, não. Reinaldo e eu somos dois escritores. Somos dois escritores completamente diferentes. Eu acho que o Reinaldo Arenas era um homem
de alguma maneira, possuído pelo demônio. Quando se lê um livro como Antes que Anoiteça, em que todos os seus amigos eram homossexuais, policiais, traidores, se diz, bom, tinha uma pessoa, não tinha nenhuma pessoa normal e boa em toda a ilha, e ele não a conheceu, porque todos que ele conheceu eram o pior que tinha. Eu acho que também aqui há um erro, é que esse livro foi publicado como uma autobiografia, quando na realidade é um romance. E é um romance demonstra um fato físico. Não há anos no mundo que aguente a quantidade de pênis que, segundo Reinaldo Arenas, ele ingeriu ao longo de sua existência. É novelesco, romanesco. O seu mundo sexual é romanesco. Eu sou um escritor que me interesso mais por ver a sociedade a partir do lado obscuro, mais sombrio, mas tentar encontrar nesses personagens que eu vou vendo a parte... Eu ainda acredito na parte boa do ser humano. E o Mário Conde, o meu personagem, Mário Conde, é um homem essencialmente bom. É um homem... Seu escudo para poder sobreviver é a ironia verbal. Nunca é um homem que se apresenta e que seja agressivo ou que eticamente cometa atos que possam ser condenáveis. Em todos os meus romances existe esse elemento que foi se tornando no Reinaldo Arenas de uma literatura que era quase bucólica, do camponês cubano, foi se tornando em uma literatura da amargura, do rancor, da parte mais sórdida das pessoas. Eu acho que aí está aí a diferença, sem deixar de reconhecer, com tudo isso que eu disse, que sendo sórdido, sendo terrível, sendo diabólico, Reinaldo Arenas é um grande escritor. Perfeito. Aproveitando esse tema do Reinaldo Arenas, quer dizer, hoje no Brasil e em vários outros lugares do mundo, a questão de gênero ganhou uma centralidade no debate político. Isso acontece também em Cuba, onde a perseguição aos homossexuais foi talvez mais enfática do que em outros lugares? Eu creio que, afortunadamente, o problema da marginalização dos homossexuais e das pessoas com crenças religiosas em Cuba, isso foi superado. Na época que eu estava na universidade, nos anos 70, ninguém usava um crucifixo ou uma pulseira da santeria, né, dos ritos africanos na universidade. Os homossexuais escondiam muitíssimo essa condição. Eles não estavam no armário, eles estavam no porão, para que ninguém fosse buscá-los lá, para não serem descobertos, porque ele podia ter problemas que podiam chegar, inclusive, à expulsão da universidade. Felizmente, de uma maneira bastante rápida, a partir de um determinado momento, nos anos 80, isso foi sendo superado e já não é um problema hoje. Inclusive, hoje em dia, eu diria que possivelmente em Cuba exista mais gente religiosa do que no Afeganistão, não sei. Todo mundo tem 3 crucifixos e 2 pulseiras da santeria ao mesmo tempo.
E em relação ao assunto da homossexualidade, ainda há um setor familiar de certo preconceito contra os homossexuais, a homossexualidade, mas é cada vez menor. Por exemplo, no nosso bairro, tem duas moradoras que são lésbicas e elas praticamente vão todos os dias na minha casa, estão muito próximas da nossa família e são pessoas com as quais temos a melhor das relações e ninguém olha para elas como há 40 anos teriam olhado para elas. Isso foi superado muito bem. Mais uma pergunta pela internet? Sim, a da Caroline Nerval. Ela fala assim, ela disse que você falou que no Brasil seu sucesso se deve muito ao empenho da sua editora, Boitempo. Se você poderia dizer qual é a forma mais eficiente para um escritor encontrar a editora certa? Uma dica, na verdade. Bueno, que Emir Sader venga e que o Emir Sader diga para ela, vem aqui e diga para ela, publicar com essa ou com aquela editora. Eu não sei, no mundo editorial, no mundo inteiro está muito complicado, ele se complicou muito. Eu vou contar uma história a vocês. Tem uma escritora cubana, uma geração depois da minha, ela tem hoje uns 42, 43 anos, muito boa escritora. Ela já tinha 2 livros publicados com editoras espanholas, uma com uma editora pequena, outra uma editora um pouco maior, mas não tinha vendido muito. E o terceiro romance dela foi publicado em francês, em alemão, em italiano e talvez em algum outro idioma. E não saiu em espanhol. Ela não encontra uma editora na Espanha. Agora, recentemente, ela tem um agente que encontrou uma editora na Espanha, mas o mundo editorial se complicou muito, porque, além disso, há uma superprodução de livros. Se produzem mais livros do que é possível ler e, principalmente, do que é possível vender. E está na moda, ficou na moda, e vende muitíssimo, ocupa um lugar muito grande, toda uma literatura que está muito ligada com esse mundo digital, que eu acho que se chamam os YouTubers. Eu acho que se chamam os YouTubers, que criaram um público, principalmente os adolescentes, os jovens, que os acompanham muito. Eu tive há pouco tempo na Feira do Livro de Lima, no Peru, e os escritores, nós escritores, tínhamos uma fila para assinar, para assinar autógrafos com 20, 30, 40 pessoas, e um youtuber chamaram a diretora da Feira do Livro na casa dela às 4 horas da manhã, porque no dia que já tinha uma fila, às 4 da manhã já tinha uma fila para entrar na Feira do Livro. São fenômenos que mudaram muitíssimo o mundo editorial e a lógica do que o mundo editorial tinha. Perfeito. Temos aqui uma pergunta sobre o livro Os Hereges. Um dos nossos espectadores aqui, do público aqui presente, pergunta se a frase uma pintura começa pelos olhos, que você atribui a Rembrandt, se é uma frase que você tirou de algum lugar ou se você inventou. E eu aproveito para perguntar de onde surge a ideia de introduzir na trama como um elemento tão importante aquele quadro do Rembrandt que depois vai parar numa casa de leilão em Londres. Se isso tem algum fundamento também objetivo, factual. No, es posible que outras É possível que outros escritores, outras pessoas tenham dito essa frase. Tem um velho ditado espanhol que diz que os olhos são o espelho da alma. E os grandes retratos
da pintura universal. Nesses retratos, os olhos têm... Se fala do sorriso enigmático da Mona Lisa, mas o grande mistério da Mona Lisa está nos olhos, nesse olhar. O que quer dizer esse olhar? Que quando você cruza o quadro, passa pela frente do quadro, você é perseguido por esse olhar. E eu acho que o Rembrandt pintava muito bem os olhos, e por isso que eu uso essa palavra. E eu decidi usar esse quadro porque me parece que é uma dos atos definitivos do trânsito rumo à modernidade, o fato de Rembrandt ter tratado de pintar a humanidade de Cristo. Não vê-lo somente como essa figura que ainda a pintura barroca idealizava. Já em Caravaggio havia algo que o fazia mais humano, o tornava mais humano, mas de qualquer forma as atmosferas do Caravaggio tinham essa coisa mística, e o Rembrandt decide pintar a humanidade de Cristo. Como era a melhor maneira de pintar isso? Pois ele vivia num bairro em que estava rodeado de judeus, e havia um desses judeus que era amigo dele, e ele disse: vem aqui que eu vou te desenhar. E essa série de cabeças de Cristo são 13 ou 14, elas podem ter sido até mais. Algumas que talvez foram perdidas ou deterioradas, ou estão em coleções particulares que não se interessa que se conheçam, mas isso obcecou o Rembrandt pintar o rosto de Cristo para buscar a humanidade de Cristo. Isso me parece um elemento muito importante, já como dizer, toda a escolástica medieval que podia ficar acabou aqui, e aqui começa o mundo moderno. E como você relaciona isso com a figura de hereje dentro do livro? Bom, porque um judeu que se preste a representar Cristo é um herege, porque a religião judaica disse que o Messias não chegou. Para eles, Cristo não é o Messias. O verdadeiro Salvador ainda está por chegar, está por vir. Então, aceitar, representar, a religião judaica proíbe as representações físicas de deuses ou de qualquer coisa. A pintura é proibida. Até o nome de Deus não pode ser pronunciado. Está cheio de proibições. O fato de violar isso é realmente uma heresia. Dentre as outras e tantas que existem no livro, né? Sim, há várias. Leonardo Padura, muito obrigado pela sua presença aqui no Café Filosófico CPFL, nesta parceria com Fronteiras do Pensamento. Muito obrigado pela presença de todos vocês e uma boa noite. Até a próxima vinda sua ao Brasil para lançar o seu próximo livro com os efeitos da abertura de Cuba sobre Mário Conde. E para que Valeria, ¿no? ¿Cómo es? Com a Valéria. Valeria, firmarle a Valeria el primer ejemplar de la novela. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias.